Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre clamar ou reclamar. O que é que o ser humano faz mais? Ele clama ou reclama? Na Bíblia fala de uma história de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era um cego e ele tinha o desejo de ser curado. Ele sabia que Jesus poderia curar. Certo dia ele está ali sentado à beira do caminho, numa estrada. Jesus vai passando e multidão acompanhando Jesus, gritando, clamando, exaltando o nome de Jesus. E o cego ali percebe. Ele não vê, mas ele escuta. Ele escuta que as pessoas estão exaltando o nome de Jesus. E aí ele agora começa a clamar. E ele diz o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele clamando. Então os discípulos falaram para o cego: pare de gritar, porque o mestre não vai te ouvir. Então não adianta estar gritando, porque ele não vai te ouvir. E aí o cego clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então os discípulos reclamaram porque Bartimeu estava gritando. Mas Bartimeu clamava, porque ele sabia quem ele estava clamando e por que ele estava clamando. Bartimeu estava clamando por Jesus porque ele sabia que a cura dele estava em Jesus. Por isso que ele clamava. Mas os discípulos reclamaram. E o melhor disso aí é que Jesus escuta. Talvez Jesus não escutou somente o grito dele, mas Jesus escutou ele clamando. Quando a gente clama por Jesus, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser em silêncio, pode ser só do pensamento, pode ser só de coração, clamar ao Senhor. E Jesus escuta. Ele escuta e ele nos atende. Porque o amor dele, a compaixão dele, a misericórdia dele por nós é algo extraordinário. Então, o cego clamava e os discípulos reclamavam. Às vezes, a pessoa mesmo clama, mas também reclama. Porque a pessoa clama por uma coisa e quer de imediato. Estou clamando ao Senhor, mas eu queria que isso já fosse hoje ou amanhã. E ao invés de ele estar clamando, ele está agora reclamando, questionando. Que nós possamos parar um pouquinho e dizer assim: eu preciso clamar mais e reclamar menos. Tem pessoas que reclamam por tudo, né? Reclama se o tempo está quente, reclama se o tempo está frio, reclama de várias maneiras. Para as pessoas parece que o reclamar faz bem, parece que o reclamar é como se fosse um desabafo. E não é. Reclamar não é desabafo. É melhor clamar. É melhor dizer assim: Senhor, estou clamando, mas seja feita a tua vontade. Não precisamos questionar o poder, o amor de Deus por nós. Porque quando o cego está clamando, ele diz o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Misericórdia. Então ele está clamando. Além de ele estar clamando, ele está chamando Jesus filho de Davi. Não está chamando Jesus filho de Nazaré, mas filho de Davi. E ele está dizendo: tenha misericórdia de mim. E aí Jesus escuta o clamor dele e diz para os discípulos: traga este homem aqui. Aí leva aquele homem até Jesus. E Jesus pergunta: o que é que você quer? Ele diz: eu quero voltar a enxergar. E Jesus: a tua fé te salvou, a tua fé te curou.
porque o cego estava depositando a fé dele em Jesus, por isso que ele estava clamando. Que nós possamos clamar mais e reclamar menos. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.